noches. Que la paz del Señor Jesús esté en vuestros corazones. Amén. Alabo a nuestro Dios por esta gran oportunidad bajo la presencia de nuestro Dios. Agradezco a nuestro Dios por vuestra presencia en esta noche. Para empezarmos el primer estudio sobre el bautismo en las aguas, o que significa, por qué hacemos, o que no hacemos. O sea, en los próximos días estaré mañana, porque tengo este estudio en portugués, estoy traduciendo. Entonces lo resto yo traduzco, ¿no? Lo más que mi esposa me ayude. Entonces voy a hacer una apostila, ¿no? Y voy a entregar para ustedes. Ainda no. Hasta domingo entregaré para ustedes. ¿Ok? Está bien. Amém. Vamos ponernos em pé para empezarmos com a oração. Pastor, ora por nós, para os outros. Padre Santo, te damos tantas gracias, Dios amado, por este tiempo, Dios. Gracias porque con este tiempo nosotros estamos inaugurando, Dios amado, un llamado, Señor, para el arrepentimiento de parte tuya. Yo sé que nació en tu corazón, Dios, este tiempo en donde hay una enseñanza poderosa, Dios, de lo que representa el bautismo, Señor, en las aguas delante de tu presencia. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú tomes el control de este tiempo, que tú ministres a cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este lugar, Señor. Que seas tú convenciéndonos, Dios, de lo que dice tu palabra, Dios. Tu palabra dice: al que creyere y fuese bautizado, ese será salvo, Dios. Padre, que mis hermanos tengan un entendimiento poderoso de esta palabra, Señor amado, de que hay un camino que seguir, Dios, que tú nos enseñas nuestros pasos, Padre, así como está escrito en tu palabra, Señor amado. Orienta nuestros pasos en tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñore de nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Dios amado, que seas tú dirigiéndonos, dando la dirección, Padre. Dale la dirección a mi esposo, el pastor Mitsulay, Señor. Dale la dirección, la sabiduría de lo alto, Padre. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de su boca, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, con esas palabras a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Que ellos puedan tener ese entendimiento que viene de lo alto, esa revelación del cielo, Dios. Ese convencimiento que solamente tú puedes dar, Padre, cuando viene esa palabra poderosa, esa palabra viva y eficaz, Señor amado, que penetra hasta partir del alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Que sea tu palabra poderosa la que trae un convencimiento, la que trae un rompimiento, Señor amado, a estructuras mentales, a paradigmas, Señor, a todo aquello, Señor, que impide, Señor, que vengan a tu conocimiento y a tus pies clamando de día y de noche, Padre. Te damos gracias, Dios, por el Dios bueno que tú eres, porque tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre que nos cobija, tú eres un Padre que nos sustenta, Dios. Y te damos tantas gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, en este día 9 de abril del 2015, Señor, se está abriendo, Señor, proféticamente un tiempo de días y años, Señor, en donde vendrá mucha gente, Padre Santo. Vendrá mucha gente, Dios amado, a escuchar tu palabra, a desear bautizarse, a desear, Señor, caminar en tus caminos, Dios eterno. Yo creo, mi Dios, que estas personas, Señor, estos hermanos que están aquí, Señor, para un poco tiempo, Señor, serán multitudes, Señor, tomando este curso, Padre, para obedecerte, para saber que tú eres el único Dios verdadero, el Dios poderoso que quiere levantarnos, que quiere darnos una autoridad, que quiere ponernos un manto en nuestros hombros, que quiere ponernos un anillo, unas sandalias y darnos esa identidad contigo, mi Dios amado, como hijos tuyos, como reyes, como sacerdotes, Padre. Te damos tantas gracias, Dios, por el amor que tú nos tienes, porque tú nos has levantado, Señor, de lodo cenagoso, de todo aquello que nos apartaba de ti, mi Dios. Gracias por lo bueno que tú eres, en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, puedes aceptar el nombre de Jesús, por favor.
favor. Eu vou me ubicar aqui, porque traduzi algumas coisas do estúdio. Em espanhol aqui, para que quede mais fácil aqui. Já está. Vamos ver. Abra a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Mateus 28, Pode regressar no fundo principal. Mateus 28, capítulo 19 ao 20. Amém. Vamos orar por mim agora. Ora para que nós Amém? Pode ler 19, por favor, Hermano Lalo. Tem Bíblia? Então temos assim, leia por favor, irmão Lalo, por favor, versículo 19, e o irmão Ismael, por favor, 20, por favor. Depois, como for precisar para ler. Qual é, perdão? Mateus, capítulo, Novo Testamento. Mateus 28. Mateus 28, capítulo 19 ao 20. Eu estava preparando um slide, mas para isso eu teria que traduzir. Eu traduzi só 4 slides, não tive tempo de traduzir os demais. Então, para ajudar mais, eu vou preparar uma apostila e na próxima classe aí terei tudo e traduzir, porque são muitos estudos. E quando a Cláudia está cercando é mais fácil de eu fazer a tradução, porque ela está lendo, eu ponho pelo Google e muitas coisas são de outra tradução, mas como eu já estou convivendo com vocês um ano, eu sei coisas que sirvem e coisas que não sirvem do espanhol. Então já tenho, glória a Deus por isso, em 70%, 80% já logo fazer a tradução só leitura. É só algumas cositas que Cláudia me ajuda. Glória a Deus. Já encontraram? Pode ler, irmão Lalo, por favor, capítulo 28, versículo 19. Portanto, por favor, por favor. Sim, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Enseñándoles que guarden. Capítulo 28 é o número mais grande. E os versículos são chiquititos. Versículo 10, 19. Versículo 19 e versículo... Versículo 20, por favor, irmão. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amém? Glória a Deus. Na minha tradução, 19. Portanto, ide e ensinad a todas as nações. O que estamos fazendo nesta cidade? O que estamos fazendo com vocês? E com muitos mais que Deus nos envia. Estamos nos esforçando por graça, primeiro Deus, e misericórdia de nosso Deus, ensinando a todas as nações. Mira que isto pode ser um mexicano ensinando ao mexicano. Assim como muitos estadunidenses vêm para este país, muitos mexicanos saem daqui e vão para outros países predicar também. Então diz aqui, portanto, ide e ensinad a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, e do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. Por isso que vamos começar essas classes. Não que o Nitzulai manda, é o que está na palavra de Deus que queremos compartilhar hoje e nas outras semanas. E aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del siglo. Amém. Hermanos, este fim del siglo tem muitos significados, porque um dia para nós outros, 1000 anos para nós outros é como um dia para Deus. Não? Muitos dizem que a Terra tem milhões de anos de existência.
E a Terra, por história conhecida, são mais de 5.000 anos. Isso vamos estudar em outra classe. Vamos agora. O que é o batismo nas águas? Muitas vezes, irmãos e irmãs, o batismo nas águas, quando me bautizaram quando eu era um bebê, não me perguntaram se eu queria bautizar. Mesmo que perguntassem, vamos perguntar para a irmã Vânia, essa bebê Vânia. Vânia quer ser bautizada? Ela vai dar uma risa, ou tiver com a habilidade de orar. Não tem entendimento. É uma bebê, assim nós outros também. Um dia fomos bebês, não. Não teníamos entendimento. Estávamos cumprindo uma tradição, um rito, uma ordenança que não era bíblica, era tradição humana. Bautismo é arrependimento. Agora me diga, o que uma bebê desta tem que se arrepender? Do que? É um bebê santificado por a graça divina de Deus. Esses ninhos não conheceram essa desgraça que é este mundo. Não. Então o bautismo é para arrependimento. Por isso, e vamos aprender isso na palavra de Deus, que não bautizamos crianças, bebês, ninhos. O que hacemos com os ninhos é o que a Bíblia diz: apresentamos a Deus. Quando os ninhos nascem, são apresentados diante de Deus. Assim disseram com Jesus. Na Bíblia vamos aprender isso. Eles levantam o ninho, fazem uma oração, os papás, os sacerdotes, fazem uma oração, apresentam a Deus. Quando eles tiverem mais de 12 anos, que tenham entendimento, água e concursos, sepam o que é pecado, e eles dizem assim: eu quero ser bautizado. Se tiverem menos que 18 anos, Vânia quer ser bautizado, papi quer ser bautizado. Tem que pedir autorização para seu papá, porque não bautizamos ninhos depois dos 12 anos, hasta os 17 anos e 11 meses e 31 dias, não? Se não for com a autorização dos papás. Mas ele já tem entendimento. Mesmo assim, tem que ter a autorização dos papás. Fora disso, pode se bautizar. O batismo nas águas é uma ordenança para a igreja. Irmãos, a primeira coisa, aprendemos de Cristo, oímos da palavra de Deus. Segundo, aceitamos a Cristo. E todos vocês que estão aqui, ainda falta o irmão Túlio, que está por la carretera, regressando para Coelho, e sua esposa está em Chiapas. Mas ainda bem que eles também estarão nessa classe. Não digo se o irmão Túlio terá tempo hoje, mas na próxima semana sim. Aceitamos a Jesus Cristo, aprendemos sua palavra, aceitamos a Jesus. Por que o batismo? Por que é necessário? Vamos agora entrar. Primeiro é uma ordenança para a igreja. Introdução. O acto de ser bautizado em água se corresponde, sem dúvida, a obedecer uma das ordenanças mais importantes da Santa Bíblia e traz consigo uma série de significados que veremos em este estudo como miras a uma maior compreensão do cumprimento da vontade de Deus para nossas vidas. O bautismo simboliza os atos redentores de Cristo. Aprendam agora. Imersão. O que para vocês é imersão? Submergir-se? Sim? Concordam? Amém? Glória a Deus. Imersão significa submergir-se. No significado bíblico significa la muerte. Segundo significado, submersão. O que significa submersão? Primeiro foi imersão, agora é submersão. Significa enterro. Significado bíblico, enterro. Terceiro ponto, aparição. O que significa aparição? Significa ressurreição. Então, 3 princípios básicos. Depois que eu vou entregar para vocês tudo isto bem hecho bonito. Então, mais uma vez, completando aqui. Para termos cumprimento da vontade de Deus para nossas vidas, o bautismo simboliza os atos redentores de Cristo. Então, bautismo significa os atos redentores de Cristo. E para cumprir esses atos, primeiro, imersão, que significa la muerte. E
Vamos aprender o que significa isso tudo. Ah, pastor, quer dizer que ela morte, então vem um anjo, ele é negro, com aquilo vai me pegar? Não, irmão. É um outro significado que está aqui. Significa ela morte, mas não necessita vir um anjo, ele é negro te pegar. Tenha calma. Segundo, submersão, que significa enterro. Assim que abra, não me ajude, porque o Google Tradutor está ali fora. Terceiro, aparição, que significa ressurreição. Yeah? Señal ou memorial. Bautismo nas águas significa señal ou memorial. Quando Deus firma um concerto com seu povo, se dá a eles um signo. Para Noé, como que falam aqui em espanhol? Noé ou Noá? Noé. Para Noé, Deus deu o arco-íris por signo e um memorial por promessa. Abre a tua Bíblia em Gênesis, por favor, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Tudo na Bíblia tem um significado, um signo, um señal. Um señal. Tudo tem um significado. O que é muito menor é que muitos pastores, incluso cristianos, havendo as pessoas na alberca e não ensinam os significados. E não temos que estudar. Por favor. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Significa, o arco-íris significa um pacto. 1:13. 9:13. Deixa eu só para investigar aqui na Gênesis. Pode ler de novo, por favor. Sí, claro. Por favor. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amém. Deus lhe bendiga, irmão. Você vê. Se o arco que Deus pone em las nuvens significa um sinal de pacto entre mim e a terra, o bautismo nas águas significa um pacto com nosso Deus. Irmãos, quando se bautizamos, muitas pessoas podem se perguntar: pastor, se eu me bautizar, eu vou quedar santo? Eu vou quedar-me uma pessoa totalmente santificada? Eu vou para o céu só de me bautizar? Irmãos, Jesus Cristo mesmo disse que não veio trazer paz na terra, mas espada. Mas luta. Mira se chegássemos para chegar ao céu for tudo fácil, não? Não. A Bíblia diz que o caminho ancho, né? É o que leva à perdição e o oposto. É o que leva à salvação. Significa que devemos caminhar de valor em valor. A Bíblia diz prosseguindo em conhecer ao Senhor. Significa que uma vida cristiana não é como você estuda uma secundária, um preparatório, universidade, um doutorado, um mestrado, um PhD. No reino dos céus, para chegarmos aos céus, temos que estar sempre aprendendo de Deus. O que é aprender de Deus? Sua vontade, o que pode, o que não pode fazer. Quando devo pedir para que o Espírito Santo abra meu entendimento para que eu conozca a tua palavra, o que devo falar, que minha boca pode falar. E isto só lograremos fazer quando leemos a palavra de Deus, quando ayunarmos, orarmos e aprendemos. A vida cristiana é uma continuidade. É como um bebê, é bebezinho. Daqui um dia já está mais grande, daqui um dia já está caminhando, correndo, daqui um dia na escola e aprendendo no kinder. E nesta vida cristiana também é o mesmo. Do kinder e vamos avançando. Então, o bautismo também é um pacto. Assim como o arco-íris é um pacto. É um pacto entre mim e a terra, que Deus não destruiria a terra novamente daquela mesma forma. O bautismo é um pacto com nosso Deus. Para Abraão, a circuncisão era uma señal e sello que é o pacto que Deus hizo com Abraão e seus descendentes. Irmão Lalo, por favor, abra em Gênesis capítulo 17, versículo 11. A Bíblia está cheia de pactos. Depois o Mano vai ler também outro livro daqui mais um pouco. Capítulo 17, versículo 11 de Gênesis. Por favor. Circuncidareis vuestra carne de vuestro prepucio
y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Mas um pacto, o povo judío tem isto hasta hoje como pacto de circuncisão. Nós outros não somos judeus, somos gentios, não? Assim que é, agora? Gentiles. Somos chamados por um novo pacto, de uma nova aliança que Jesus hizo para salvar nós outros como filhos adotivos. Como Deus é bom, não? Primeiro a salvação veio para os judeus, e depois, Deus não. Vocês não são judeus, mas eu também os quero, os amo, e irei los ajudar por um pacto de mi sangue, de nova aliança. Por isso que participamos da Santa Ceia. Para um nazareno, que significa do hebraico, do hebreu, nazir ou nazar, significa poner a la parte, ou seja, poner em separado. Então significa uma pessoa que como Sansão, né? Sansão, ele era nazireu desde o ventre de sua mamã, não cortava seu cabelo largo. Ele era nazireu. E o que significa nazareno? Aqui em espanhol, nazareno viene do hebraico nazir ou nazar, por isso que habla nazareno. E o que significa nazareno? Nazir ou nazar em hebraico significa poner a la parte, ou seja, poner em separado. Significa quando temos um pacto com Deus, estamos ponidos em separado. O diabo pode atacar toda a gente, pode ser um estrago, uma destruição terrível. Contra o cristiano, contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, pode vir um pacto. Pode vir um pacto. É impacto, né? É impacto. Só que Deus dá fortaleza. A Bíblia diz que Deus é meu escudo e minha fortaleza. E aqueles que nele se refugiam. Pode vir espontâneo. Está todo mundo ali em llanto, todo mundo. Tu estás ali, Senhor. Tu eres meu auxílio e meu escudo. Em quem temerei? Deus mil cairão a meu lado, 10.000 a minha direita, Senhor. Mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo. Tu caiado me consolam. E assim. O Espírito Santo te bendice e tu enfrenta todas as dificuldades, todos os problemas, porque tu tens Deus. Mira, tu é um soldado, tu tens ataques também, tiros de pistola, de outras armas, de bazuca, mas no momento exato, Deus te põe uma barreira de proteção, um escudo protetor, envia ángeles a tu favor. Esta é a vantagem de servir a Deus. Pode as lutas vir, ser enfermidade, ser problema matrimonial, problema em trabalho, problema com empregados, com patrão, não importa. O que importa é que quando muitos estão quitando seus cabelos, você, Senhor, eu confio. Tu estás temblando de problemas, de dificuldades, está temblando. Senhor, me ajuda, Senhor. Enquanto que quando éramos do mundo, abrávamos grosseria, dávamos na parede, e abrávamos isso, descontávamos nos pobres dos filhos, do esposo, da esposa. Agora, Senhor, tenha misericórdia. Cerramos a porta do nosso quarto e dizemos para a esposa: não entra. Agora eu quero ter um face to face, um cara a cara com Deus. Eu quero ter um PNL, um encontro com Deus. Cerra a porta de tua recâmara, põe a alabança, rodilho aqui no piso, cara no polvo. Deus, necessito que obres por mim, Deus. Tu palavra diz que te ajuda a seus filhos, que somos seus filhos consentidos, porque procuramos alcançar tu misericórdia. Deus, me ajuda. E Deus te ajuda. Deus entra com providência. Deus luta por ti. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem uma grande tristeza quando o hijo tuyo chora, quando o hijo tuyo está triste, quando o hijo tuyo não duerme, quando o hijo tuyo tem ganas muitas vezes de desaparecer na terra. Muitas vezes o inimigo põe pensamento de suicídio em pessoas, mas o hijo de Deus não. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Aleluia. Job, quando estava terrivelmente naquela situação, ele diz: todavia que minha carne se consuma, eu creio que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mira, um homem desgraciado, com terras quitando pedaços de sua pele, sua esposa não maldeciu, e ele confiava em Deus. Daniel diz na palavra de Daniel, diz que ele sabia, que Deus falou com ele, que no fim dos dias Deus o levantaria para receber tu prêmio, tu pago. Mira que pessoas sofrendo na boca da morte muitas vezes. Eu sei. Mira Daniel, que foi aventado na cueva dos leones. Quem que Deus hizo? Deus disse para os leones: hoje vocês têm que continuar seu ayuno.
En mi servo ustedes no ponen a boca. Ustedes no van a comer mi servo, no. Y Dios hizo los ángeles cerrar la boca de los leones. ¿Para qué? Para caminar con Daniel. Los amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram aventados no horno, né, de fogo, muitos graus, penso que teria mais de 2000 graus aí. E Jesus Cristo entrou dentro com ele. Jesus Cristo não teria chegado na terra, mas estava com Deus. E na teologia chamamos uma forma teofânica, que Jesus Cristo já apareceu antes de chegar nessa terra. Jesus apareceu em muitas histórias da Bíblia, na forma de arcanjo. E ele entrou, e o rei disse: não foram aventados 3 homens? E eu aqui veio no quarto, e este quarto tem a semelhança de um Deus. Então, irmão, não pensem que Deus irá quitar ustedes del horno. De contra, Deus irá caminhar com ustedes dentro del horno. ¿Sabe por qué? Si Dios quita ustedes de las tribulaciones, ¿qué se pasa? Eu sou crente. Vai llenar tu orgulho. Sou crente, sou consentida. Papá, que maravilha. Uau! Agora, quando ustedes estão passando por el horno de fuego, de dificuldades, muitas situações de nossa vida, e Deus camina com você lá dentro e diz: tu puedes, porque eu estou contigo. Por onde quer que camine, eu estou contigo. Eu estou te sustentando. Fuerza, estou contigo. Mesmo que as pessoas digam coisas que nos desanimem, Deus diz em tu coração: não te assombres, porque eu sou tu Deus. E te caminho e te seguro com a destra de minhas mãos. E aí sim estamos mais contentos. Amém? Então aprenderam? Então a pessoa nazarena é uma pessoa separada. Vamos abrir em Números, capítulo, em Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro de Pentateuco do Novo Testamento. Números, capítulo 6, versículo 5. Agora toca o irmão Ismael, por favor. Números, capítulo 6, versículo 5. 6, versículo 5. Depois de Gênesis, Êxodo, Números, capítulo 6, versículo 5. Amén. Pode ler, por favor. Todo el tiempo del voto de su Nazareno no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará de ser su cabello. Amém, irmãos? Então o bautismo também é um voto. E aqui diz: hasta que sejam cumpridos os dias de seu apartamento ao Senhor. E em nossos dias como bautizados se cumprirão quando? Quando encontrarmos nosso Senhor Jesus e na cena do Cordeiro de Deus. Enquanto todavia que este dia não chegue, estamos aqui contigo. Se for o rapto, subiremos com Cristo. E se morrermos, moriremos com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele, e em poder e glória a nosso Deus. Porque se nem sequer a morte mantuve nosso Jesus, aqueles que caminham em Cristo, nem mesmo a morte los mantiene cerrados, porque eles são livres. São livres. Então, no mesmo voto que Deus disse com Sansão, também o bautismo é um voto. Você é um homem e uma mulher separado com Deus. Agora outro também. Para o cristiano, Deus deu 2 ritos ou atos simbólicos: é o bautismo e a Santa Cena. E precisamos explicar para os irmãos alguns ritos, algum simbolismo do Antigo Testamento. Agora entramos no Novo Testamento. Abrem, por favor, irmão José Luiz, Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 29. E o irmão Laro já abra também, por favor, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Por favor. Mateus 26. Capítulo 26, versículo 26. Só um momento, só para eu ligar a acompanhar aqui. Mateus 26.
ya estoy aquí. Por favor, hermano, José Luis. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Deus te bendiga. Hermanos, quando Jesus estava tomando a Santa Cena com seus discípulos, ele mesmo, como prediquei domingo, disse: em lugar de cordeiro pascal, ele foi sacrificado por nós outros. E aqui disse, não? Esta é mi sangre del Nuevo Testamento, ou seja, nueva aliança, la qual es derramada por muitos para a remissão dos pecados. Quando a Bíblia diz derramado por muitos, o que vocês entendem? Que quando a terra, muitas pessoas morreram como mártires, sua sangue foi derramada nesta terra, inocentes. Muitos profetas, servos e servas de Deus. E Deus enviou seu Hijo para comprar o preço do pecado, e para que o sangue de Jesus, e por ele sangue, a sangue de Jesus Cristo, nós outros estivéssemos livres. Amém? Isto também é uma ordenança. Esta sobre a Santa Cena é uma ordenança. Agora, Mateus capítulo 28, versículo 19. Regressamos ao mesmo, não? Pode ler de novo, por favor. Portanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Eu lhe bendiga. Então, a ordenança é o sangue da nova aliança, a Santa Cena. E o cumprimento do amor de Deus para com nós outros. Simbolismo. Enquanto ao bautismo, o cristiano simboliza principalmente duas grandes verdades. Primeira, identificação e purificação. Primeiro, nos identificamos com nosso Cristo. Identificamos com Deus. Mi nombre é Lalo, mi nombre é Mitsulai, eu sou um pecador, necessito de uma redenção, necessito de um Salvador. E como tu palavra diz que você, Deus querido e santo, salvou o mundo, pode me salvar, pode me sanar, pode me abrir uma nova senda em minha vida, porque eu, por minha própria vontade, por minhas próprias forças, eu não tenho esta capacidade. Então, te pido que me ajude. Identificação e purificação. Quando Jesus Cristo se identificou com Juan, e muitas das pessoas que se bautizaram queriam arrependimento, e antes que Jesus cumprisse seu ministério, essas pessoas escutaram as palavras de Juan Bautista e se bautizaram. E Juan Bautista não era um predicador tranquilo, bueno, não. Ele chamava raça de víboras. Quem pode nos ajudar nesse tempo que irá venir? Ele pegava duro nas pessoas, falava com autoridade, e as pessoas se bautizaram. E mesmo nós do Senhor Jesus Cristo, que não havia necessidade de ser bautizado, se bautizou para que se cumprisse. Porque como natureza de Deus, ele não necessitava ser bautizado. Era filho de Deus, era Deus. Mas como sua natureza humana carregava o pecado da humanidade por la regeneração adâmica, e para pagar esta maldição sobre a regeneração adâmica, deveria cumprir o mesmo pelas pessoas, ser bautizado para dar o exemplo. Por isso que ele disse seus discípulos. E você não vai encontrar na Bíblia que Jesus Cristo bautizou nas águas pessoas. Sabe quem bautizava? Seus discípulos. Depois da morte de João Bautista, quem bautizava eram os discípulos de Jesus. Jesus não bautizava.
señal ou memorial. Quando Deus firma um concerto com seu povo, se dá a eles simbolismo, que agora eu vou ter que traduzir na última hora. Temos ainda outro simbolismo de identificação. Abram vossa Bíblia, agora Mateus capítulo 3, versículo 15. Mateus, versículo 15. Pode ler, por favor. Pero Jesús le respondió: llega ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. E Jesus falou isto porque mira uma coisa, vou ler isso aqui. Mas é o 14. Mas Juan o resistia muito, dizendo: eu necessito ser bautizado de ti e así también nosotros andemos en vida nueva. Que bonito, né, irmão? Porque somos sepultados juntamente com Ele à morte. Aquilo que eu nos ensinei agora há poucos minutos atrás. Mira que coisa bonita, esta palavra linda. Tem que quedar-se em vossos corações esta palavra, de tudo que vamos aprender ainda. Porque somos sepultados juntamente com Ele à morte, por el bautismo, para que como el Cristo ressuscitou de los muertos, a glória del Padre, que Jesus Cristo era a glória del Padre, e nós outros também somos a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso que o diabo tem ódio de vocês, de mim, porque somos a cara de papai, a cara de mi papá. E o diabo vê isso todos os dias. O diabo, quando ele te mira, não importa se tu te chama Lalo, Ismael, irmã José Luiz, irmã Nadiver, irmã Cláudia, irmã Dores, irmã Luz Maria, ele não vê vocês como nome, eles vê vocês como cara de papá, imagem e semelhança de papá. Ele mira como papá, ele abre como papá, ele tem manos como papá, caminha como papá. Não é papá, como é óbvio, mas é filho de papá. Amém. Já não é criatura, agora reconheceu a Cristo, aceitou Jesus Cristo, é hijo de adoção. Vai dizer: mi papá, me escuta, mi papá me bendiz. O diabo tem ódio disso, é envidioso. Ele quer te destruir teu matrimônio, teu trabalho, destruir as pessoas. Quando uma pessoa está por droga de som, caída por las calles ou borracho, sabe que diabo hace? Tu imagina? Olha o que eu hago com tua criação aí, ó. Que tu isso aí, ó. Você pula. Que bonito. Para que como el Cristo ressuscitou de los muertos a glória del Padre, mira aqui, assim também nós outros, significa nome de Sulai, nós outros que estamos aqui juntos, andemos em novidade de vida, em vida nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas viejas se passaram, eis que tudo hecho nuevo. É nuevo. Irmão, sai da empresa onde está, vai para outra empresa mais grande, é tudo novo. Não é na mesma carreta que usa para entrar a trabalhar. O trabalho é quase igual, mas há disposições internas, regulamentos internos a serem seguidos. E o regulamento interno nós outros devemos seguir com Deus é caminhar em novidade de vida. Bueno, vou bautizar e vou caminhar em novidade de vida. Vou adulterar, vou emborrachar, vou fumar cannabis, vou errar grosserias, vou pegar o homem porque falou uma coisa ruim. Isto não é novidade de vida. Isto é caminhar em la natureza vieja. E nós outros teremos que caminhar na natureza nova. Senhor, puedo hacer. Um pastor uma vez em Portugal me ensinou, quando antes de fazer alguma coisa, haga uma pergunta a si mesmo:
Jesus entraria nesse antro? Não, jamais. Não devo entrar, pois sabe. Jesus hablaria esta palavra? Não. Mesmo que me dê ganas de hablar, porque eu sou homem sanguíneo, sou alemão, sou mexicano, sou russo. Muitas pessoas diziam para mim: Sulay, tu tens uma mistura de natureza. Papai alemão, tua abuela ucraniana, tua abuela polaca, tua mamã portuguesa. Tu tens uma personalidade forte. Mas é aquilo que o pastor Daniel Aguda disse: temos que ter a natureza do reino. Amém. A natureza do reino diz que não podemos fazer isto. Mesmo que estejamos a ponto de explotar, tenho que pagar isto, tenho que fazer isto, no outro. Senhor, tenha misericórdia. É a mesma gana que tu tens de falar groseria, de fazer tal coisa. Deus, tenha misericórdia, Deus. Eu não aguento mais minha vida desta maneira, Deus. Me ajuda, Deus. E ponga-se em encontro com Deus. Queres conhecer a Deus? Em meio às pruebas. Querem conhecer as manos de Deus? Em meio às tribulações. Querem conhecer o poder de Deus? É esperar em Deus. Querem tomar o sangue da nova aliança, recordando que Jesus morreu por ti? Participe da Santa Cena. Isso depois que se bautizarem. São ordenanças. Não ordenanças criadas por el homem, que nos bautizaram quando éramos ninhos, não teríamos pecado, éramos pobrezitos. Mas agora vocês têm. Vocês, se eu perguntar para vocês o que é pecado, empezando daqui para este matrimônio, o que é pecado para vocês? Em sua observação, assim, em seu entendimento. São múltiplas formas de erros que comete o ser humano. Irmão Ismael e irmã Luz Maria. Para vocês, o que é pecado? Es hacer lo que no le agrada a Dios. Fazer coisas que não agradam a Deus, que desagradam a Deus. Irmã Didel e irmã José Luiz. Não cumprir os mandamentos. Y en contra de la palabra de E de conta da palavra de Deus. Mira que uma resposta a cielo com a outra. Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios, depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Pode ler, por favor. Só um ratito, só que eu vou abrir aqui também. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mano Ismael leu aqui: e todos em Moisés foram bautizados em la nube e en el mar. Mesmo no Velho Testamento, o logotipo, o simbolismo do bautismo já se hizo presente quando milhões de pessoas saíram das manos de Faraó. Mira como Deus trabalhou para o povo judío. Põe aqui a marca de sangue para que o anjo destruidor não mate os primogênitos de cada casa. Ele sabe: aqui é um servo de Deus, vai para outra casa. Irmãos, hasta para as pruebas chegarem a nossa casa, tem que pedir permisso a Deus. O próprio diabo não pode fazer nada, não tocar um hilo de tu cabelo se não pedir permissão a Deus. Muitas pessoas dizem: mas Deus é amor. Não, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Agora me diga uma coisa: vocês têm irmãos mais grandes, vocês também têm. Quando os seus filhos se comportam-se mal, vocês hablam uma vez, duas vezes, mas depois a paciência se agota. E são obrigados a correção. Então, se vocês querem, muitas vezes, nós outros queremos o que? Que Deus seja. Toda revista para mim se já passou os 30 minutos. Então, muitas vezes as pessoas querem que Deus seja raparraço. Você pode pegar tu erro. Nós outros pegamos nosso erro, você ultrapassa o limite da nossa paciência. E Deus não pode corrigir. Significa: Deus é Padre, mas é justiça. Deus é Padre, mas é correção. Deus é bueno, mas não é para palhaço. O problema é que esse mundo nos dá uma ensinança falsa, que podemos fazer de tudo e Deus não há problema. É como a Bíblia diz que muitos veriam o mal como se fosse bem. Não é natural o homossexualismo. O lesbianismo não é natural, toda a gente acha. Ou seja, as pessoas estão. A Bíblia diz que neste fim de tempos
Deus entregaria os homens para sensualizarem entre eles mesmos. E Deus nos entregou a sua paixão, porque para eles está reservado a condenação, e as mulheres igual, e muitos outros pecados. Não é suficiente o que Deus nos deu? Uma mulher que os homens desfrutem de sua esposa, um homem que as esposas desfrutem de seu homem, de seu marido, de sua carne. Não é bonito que Deus nos deu, regalou-nos filhos para que desfrutemos o respeito e amor de nossos filhos, para que nossos filhos se sintam protegidos por nós outros. Vocês já viram a cara, a semelhança, a aparência de vossos filhos quando vocês dão um abraço bem forte nele? Se sentem como um pollito, assim, barro da galinha, assim. E diz que são chiquitos, até muitas vezes que eles já são grandes, inclusive redores, não? O irmão já aqui, a soninha já está grande também. Abraça sendo protegida. Mesmo nós outros que temos nossos papás, às vezes grandes, não? Um abraço do nosso papá, mesmo nós outros já temos barba, os ombros, não? Ele nos dá gozo. Sentimos protegidos, mesmo que já somos adultos. E Deus não tem ganas de nos proteger outros filhos? Tem. Mas também, Deus também dá permisso para que sejamos repreendidos, devemos repreensão. Vamos abrir em Efésios, também depois do Coríntios, mais grande um pouquinho, Efésios capítulo 4, depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, capítulo 4, versículo 5. Agora Emmanuel lá, por favor. Pode ler o versículo. Pode ler do 1 até o 5, melhor. Por favor, Emmanuel. Sim, capítulo 4 de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con prudencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamado en todas las mismas esperanzas de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amém. Um Senhor, uma fé, um bautismo. Aqui há coisas que não nos ensinaram antigamente. Ensinaram para mim, pelo menos em Brasil, muitos senhores, muitos deuses ensinaram para mim. Em país, eu venerava a Nossa Senhora de la Aparecida, como a Guadalupe aqui no Brasil. E eu me recordo quando eu tinha a idade de José, eu acostava e me com 10 santos debaixo de minhas cobijas. É uma larga história, pouco a pouco vou contando para vocês, contando só 1%. O diabo me apertava nas minhas partes mais íntimas. E me apertava aqui na minha costilha aqui. Me quitava minha cobija, fazia como chama aqueles doces que comem? Caramelos. Sim, assim. E me aventava no piso e caminhava comigo dentro da casa. Isso lá um cerco grande, mais ou menos 2 metros e pouco, forte. Me carregava, abria, as portas se abriam, todas cerradas, as portas se abriam. Minha mamãe logo estará aqui e me mandará esse testemunho. Me levava em médio as árvores de café, me abandonava lá, me carregava, às vezes me ponia aqui na espalda assim, como fosse uma bolsa de arroz, assim, pá, e eu para cá, e saía comigo com uma velocidade incrível. Parecia como chama? Redemoinho, né? Redemoinho, como que é? Tasmânia? Mais ou menos assim. Rápido, me aventava fora da casa, me quitava da cama, e eu dormia com 10 santos. E eu não entendia como estou protegido e por que esse demônio veio. Minha mamãe me levava em parapsicólogo, em sacerdotes, brujos, feiticeiros, não arreglavam nada. Eu não entendia por quê. E quando eu incendia uma vela era pior. Era pior. E eu não entendia, tinha idade assim, não entendia.
entendia como que poderia uma coisa daquela. Se minha mamãe estudou em colégio de monjas, eu estudei em colégio de monjas, eu segui uma tradição. Coisas terríveis que eu tenho que contar pouco a pouco com vocês. E aqui a Bíblia diz assim: no Senhor, uma fé, um bautismo. Esta fé é a fé da Assembleia de Deus? Não. É a Bíblia Sagrada, está na Bíblia. Não é a Assembleia de Deus na Igreja Católica, Ortodoxa, Romana, Latino-Americana, não. A palavra de Deus. Continuando aqui, irmãos. A Hechos dos Apóstolos, capítulo 2. Regressa lá de novo, depois do Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas, Juan. Aí tem Hechos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pode ler, por favor. Toca aqui agora. Vamos lá. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibís el don del Espíritu Santo. Irmãos, quando Pedro falou isso aqui, ele não disse em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque ainda não teria se cumprido o Pentecostes. Pentecostes significa fiesta de la cosecha. É o tempo depois do tempo que Jesus morreu, ressuscitou. É o tempo que estava em Jerusalém esperando que venisse da parte de Deus um consolador, que foi o bautismo com o Espírito Santo. Depois, por isso que bautizamos em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Por que do Padre? Porque Deus nos amou. Por que de Filho? Porque Filho veio morrer por nossos pecados. Por que o Espírito Santo de Deus? Porque a promessa veio depois que Jesus ressuscitou, 50 dias depois, em Pentecostes. Ou seja, coincidiu a festa de Pentecostes quando essas pessoas foram bautizadas por o Espírito Santo. Amém? Continuando. Abre a palavra de Deus em Hechos mesmo, irmão José Luiz, capítulo 22, versículo 16. E essa daqui é forte, hein? Jesus Cristo, Cláudia, aí vem no caiado. Está me dolendo a mim. Capítulo 22 de Hechos, versículo 16. Por favor. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amém. Hermanos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Una pregunta que eu hago para ustedes, mas não necessitam contestar-me a mim. ¿Por que te detienes? Vamos parar nesse parágrafo. ¿Por que te detienes? É você com Deus. Hermanos, o que é mais importante em nossa vida? Minha esposa, meu esposo, meus filhos, é importante. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque sem Deus não tem esposa. Sem Deus, a esposa não tem marido. Sem Deus, não tem filhos. Sem Deus, não tem família. Sem Deus, não tenho emprego. Sem emprego, não tenho dinheiro. Sem dinheiro, não tenho pago de minhas contas. Sem pago de minhas contas, não tenho comida. E tudo vem na carteira. Primeiro Deus. Então, não há nada que pueda detener a ti de fazer a vontade de Deus. Então, aqui agora, pues, ¿por que te detienes? Ou seja,
fazer uma pergunta, é porque tinham pessoas que estavam, mira que tenho que enterrar mis irmãos, porque não sei quem morreu, porque meu puerco se saiu correndo, se eu ir para o vizinho, tenho que correr atrás dele, porque meu carro, minha ranta já está gasta, tenho que comprar outras rantas, mira, porque tenho que fazer um concurso de trabalho para que eu esteja um ponto a mais. O que detienes? E depois, qual é a resposta? Levanta-te, não importa se o cerdo saiu correndo, se o carro está descomposto, se você quer comprar uma corbata nova, se você tem que cambiar tu coche, tu carro, se tu tem que isto, aquilo outro. Levanta-te, coma e bautiza-te. Mais uma, coma e lava tus. A Bíblia diz que mesmo que os nossos pecados tenham rojos como o carmesim, se cambiarão para mais branca, pura lana. Não é pura lana de dinheiro. Lana branca. Já estava pensando em dinheiro aqui já. Lava tus pecados, coma, invocando o seu nome. Invocando o seu nome. Que bonito. Vamos lá, mais um. Revestir-se de Cristo, simbolismo do batismo. Ainda estamos empezando a primeira parte. Revestir-se de Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Agora toca aqui agora. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Que bonito, como diz minha esposa. Que bonito, minha esposa. Colossenses, está no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 12. Por favor. Pode ler, por favor. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Amém. Glória a Deus, Deus bendiga. Sepultados juntamente com ele, mais uma vez, não? Em el bautismo, em el qual também ressuscitastes com ele. Significa que aceitamos a Jesus Cristo, que é Hijo de Deus. Lutamos para fazermos as coisas bem. Somos sepultados com ele, ressuscitamos com ele. E aqui coma, por la fé de la operação de Deus. Mira, por la fé de la operação de Deus. Significa que ustedes e eu tampouco não teremos fé porque somos bonitos, porque temos uma boa cultura, porque somos mexicanos. Não. Esta fé vem por graça. E graça significa favor imerecido. Você não merece, eu também não mereço nada. Mas Deus, por graça, nos alimenta e nos dá fé em nosso coração. Por la fé de la operação de Deus que le levantou de los muertos. Amém? Continuando. Mais um simbolismo. Livramento. Como chama? Não, livramento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Quase no final da Bíblia, quase chegando em Apocalipse. Pedro 1, depois Apocalipse. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pode ler. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, con la resurrección de Jesucristo. Hermanos, foi bueno ler isso aqui. Você no bautismo nasce transforma-se em uma vieja natureza. Mas uma coisa que vocês têm que ter em conta, as consequências que você hice na vida vieja. Você está salvo em Cristo Jesus. Bautizou, cumpriu a ordenança de Cristo. Está salvo, tem uma nova vida com Cristo. Mas as consequências que tu hizo antes de conhecer a Cristo vienen por sua carne.
Não viene a 100% porque Deus é misericordioso e Deus te ajuda. Tipo assim, se a consequência seja de 2 metros de altura, Deus põe ela um pouco mais baixa, para que tu aguente, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá tentação arriba do que podamos suportar, mas dá ela escape para que podamos aguentar. Amém? Então as consequências do que hicimos no passado, sim, isto não tem como ir, porque onde plantamos, onde sembramos as porcarias lá atrás? Pronto, foi Deus que sembrou porcaria na nossa vida ou nós outros sembramos na nossa carne? Ah, irmão, eu prostituí, eu roubei, eu matei. Onde? Quem sembrou isso? Foi Deus? Foi nós outros que fizemos porcaria. Então, a cosecha tem consequências na carne. Mas a Bíblia diz que não devemos temer o homem que mata a carne, mas devemos temer as mãos de Deus que pode matar a carne e enviar a arma para o inferno. Amém? Já estou quase com isso. Sepultamento na morte. Regressem para Romanos capítulo 6, versículo 4 de novo. Capítulo 6, versículo 4. Por que estamos lendo de novo? Para que os dedos querem se gravar em vossa vida. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Mais uma vez. Sempre estaremos falando no versículo 2, 3 vezes, para quem quer descer aqui dentro. Para você não diga assim, isso lá me aventou no arroio, no rio. Pastor é louco, já quis me bautizar rápido, eu não queria, me disse assim, vem para dentro da água, homem. Não, vocês têm que estar convictos do que a palavra de Deus habla aos textos. Por isso que temos que abrir alguns versículos muitas vezes. Romanos capítulo 6, versículo 4, para que vocês não se olvidem, jamais. Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amém, glória a Deus. Já não vou falar mais porque já falei aquela hora sobre isso. Ou seja, todos estes hechos necessitam ser atualizados na vida moral e espiritual de um cristiano. Somos bautizados com Cristo. O que temos que fazer? Vocês conhecem um pouco de computador? De router? Quando o router tem problema, tem um euzito aqui atrás que tu tem que apertar e pôr uma pluma. Reset. Restart. Limpeza novamente. Eu pequei. Não, sou nova criatura. Chega lá. Jeová, presta minha pluma aqui do sangue. Desapareceu. Consequência dele, mas o meu homem já reseta. Morreu, já não tem nem banco de dados. Amém? Então todos esses hechos necessitam ser atualizados na vida moral e espiritual. Vida moral por quê? Eu falava grosseria, não abro mais. Eu mandava a pessoa volar a 50 bares de Chihuahua, 3 em Monterrey e 4 em Tijuana. Já não vai mais, não se vai mais. Mas eu estou louco. Deus tem misericórdia. Ai, Jesus. Mas no Brasil muitos cristianos estão jogando futebol, não? E às vezes você... Ai, Jesus, se eu não fui na cristiana, não se controla, não? Mas não se pega. Eu estou fazendo um curso aqui, cada 4 meses os irmãos jogam futebol, e eu não, porque eu não me gusta. E eles lá, escute o gritos, mas não escute o grosseiro. Dizem, bendecido! Ai, Jesus, te ajuda a ter paciência. Mas não abra o meu serviço. Teria cuidado. Irmãos, para encerrar, o tempo já está passando. Minha esposa já está para lá de validar já. Minha esposa trabalha muito. Minha esposa é uma bendição. Essa mulher, não sei como ela sobrevive. Eu penso que minha esposa usa pilas Duracell. Aquela que tem no conejo assim, que é um quito. Minha esposa não para, mas quando ela para, cobra também. Minha esposa é uma bendição. Esse é o melhor regalo que Deus possui.
Para encerrarmos a primeira parte de hoje, irmãos, definição de bautismo. O termo como aparece na Bíblia significa claramente. O que eu disse para os irmãos? O grego significa batizo, do grego. Significa, como é que vocês amam? Significa quando tu salta na água que vai para o fundo antes de sair na água. Submergir e imergir, não? Sim, que aqui já está em português, agora tem que traduzir de última hora. Então, termo na Bíblia, definição de bautismo, que vem do grego baptizo, significa imergir e submergir. Significa também, na literatura não cristã, indica ahondar, empapar, avassalar, essa não sei se tem em espanhol. Note-se o seguinte: João Bautista estava bautizando em Enom, porque havia aí muitas águas. Abram em livro de Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Irmãos, por que eu quero, Cláudia, esse versículo aqui é uma das respostas que eu tenho, assim, irmãos, eu não tenho nada de contra, assim, quem bautiza em alberca. Eu personalmente não bautizo em alberca, nem em piscina. Eu não bautizo, não quero bautizar. Eu provenho de uma linha que observa isso aqui que está escrito aqui. Leamos aí, João, capítulo 3, versículo 23. Mira, se vamos no hospital, tem um homem na boca da morte para morrer, Espírito Santo me abre, isso lá e bautiza ele. Pido autorização para o hospital. Llena ali uma alberca e bautiza esse homem. Deus me mandou. Cada caso é um caso. O reclusório, não pode quitar os reclusos, né? Vão pensar que eu vou quitar os reclusos, não pode me arrestar por isso. Aí são casos distintos. Mas fora disso, iremos aqui bautizar ou no mar ou em arroios de águas correntes. Agora vamos ler aqui, capítulo 3 de João, versículo 23. Cláudia, esse aqui é sobre o qual me baseio. Pode ler. Agora, Manuel, por favor. Capítulo 3 de João, versículo 23. Juan bautizaba también en el monte junto a Salim, porque había allí muchas aguas que venían y eran bautizadas. Porque havia o que aí? Muitas. Significa que eram águas correntes. Porque o simbolismo do bautismo, mira, se a Bíblia diz que é simbolicamente, significa que todo símbolo tem uma base bíblica. Não? Eu sou bautizado. Está ali o irmão José Luiz. Bautismo de homem, sabe? Aí eu vou e bautizo lá na mesma água do José Luiz. Se é simbolicamente, o que significa se é simbolicamente? O pecado está aí, eu bautizo ele. Se pega nos pecados. Minha esposa tem me ensinado de liberação, que é a transmissão de Transferência de espírito. Transferência de espírito. Agora eu utilizo essa puente com a liberação que minha esposa tem me ensinado. É por isso que eu personalmente, mira, que eu não conhecia a liberação, estou aprendendo agora com o Cláudio, mas Deus está me abrindo meu entendimento aqui. Aí, transferência de espírito. Ah, mas se for no hospital e no reclusório, Deus me perdonará, porque sabe que não foi no gritar os reclusos e levar os para guerreiro ou para não sei onde. Numa alberga no hospital, não pode gritar a pessoa está nos aparatos quase morrendo. Mas com essas situações pontuais, vamos bautizar água corrente. Por isso que ele bautizava também Juan Enon, junto a Salim, porque havia aí muitas águas, ponto e colma, e veniam e eram bautizados. Essa é uma das bases que eu tenho. Listo, irmãos. Agora, para encerrar, definição de bautismo. O vocábulo traduzido, tem as palavras em espanhol, vocábulo, Sim. me ajudem, por favor. O vocábulo traduzido por bautismo ou e bautizar
Em Nuevo Testamento ocorre, ou seja, está escrito em Nuevo Testamento 105 vezes. As formas verbais baptizo 79 vezes. E substantivo baptisma 22 vezes. E bautismos 4 vezes. Vou repetir. O vocábulo traduzido por bautismo e bautizar em Nuevo Testamento tem 105 vezes escrito. As formas verbais bautizo 79 vezes. Substantivo bautista 22 vezes. E bautismos 4 vezes. Total 105 vezes. Bautismo tipos em Antigo Testamento. El apóstolo Pedro hace una comparación del bautismo a Noé y su familia que atravesaram sanos e salvos el diluvio, estando numa arca. Agora só falta 2 versículos para lermos. Abro em 1 Pedro, depois João, depois Apocalipse. 1 Pedro. A classe que mais me gusta é esta. 1 de Pedro, irmãos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Já. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Quem foi o último que leu? Sim, irmão. Capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Pode ler, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras separaba el arca, en cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por isso, irmãos, que eu disse, não quitando as imundícias da carne, significa as consequências do que sembramos. Somos nova criatura, está nos garantizada a salvação, novidade e vida, mas o que sembramos na carne, iremos cosechar em consequências. O que devemos pedir a Deus? Que nos ajude a lograr êxito sobre estas consequências. Deus tem me ajudado nesses 31 anos. Glória a Deus. Último agora para encerrarmos. Irmão José Luiz. Eliseu enviou Naamã lavar nas águas sucias do rio Jordão, como uma sencilla demonstração de humildade, de fé e de obediência. Leamos aí, agora em Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Está lá em Velho Testamento. Depois do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Capítulo 5, versículo 10. Também no Velho Testamento. Estamos 4 livros depois de Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Gênesis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Sim, por favor. Entonces Eliseo le envió un mensaje. Amém, irmãos? Mira, agora me explica uma coisa. Como é que aquele homem, a Bíblia diz que Naamã foi enojado por aquela água, porque o rio Jordão era um rio sujo.
se é um rio sujo, como é que ele se limpiou de sua lepra, de sua enfermidade? Significa que o que limpiou ele não é o rio, mas é o simbolismo que a água teve. Agora, se o simbolismo fosse agregado à sujidade da água, não seria limpo. A água era escura, mas era uma água corrente. Muitas vezes a água estando escura nem sempre significa sujidade. Essas águas que podem ser aqui em Porto Coelho é assim, mas existem rios no Brasil e no Amazonas que a água é escura, mas é por color do barro, né, que tem no fundo. Mas são águas correntes, são os melhores lugares do mundo para pescar no Amazonas. Mas Naamã se enojou por isso. Mas ele obedeceu 7 vezes, se aventou na água e sua carne se restaurou e ele se foi limpo. Amém? Amém, irmão? Já está? Vamos ponermos em pé em nome de Jesus. Já lemos, não? Vamos em tempo poder de pé, por favor, para encerrarmos. Irmãs, entenderam alguma das coisas que eu expliquei? Eu vou entregar para vocês já traduzido. Eu penso que hasta domingo vou trabalhar isso amanhã, e vou trabalhar isso para que domingo entregue para vocês. Este estudo todo já traduzido. E vou preparar também o resto do corretor. Independente desse estudo, uma coisa bem bonito, a nível de imagens, uma coisa muito bonita para você ver. E se eu encontrar mais estudos bonitos, vou preparar outros estudos. Mesmo que não dê tempo de estudarmos profundizadamente muito mais estudos, eu vou ensinar para vocês o básico. Porque encontrar mais, independente do dia do bautismo, eu regalarei para vocês esses estudos que é importante que vocês devem aprender o que vou ser. Porque muitos pastores têm aventado as pessoas na água. Eu não digo bautizado, aventado. E as pessoas estão em situação de pecado, não entendem o que é. Irmão, mira, tem que se bautizar. Prometendo um cielo de coisa para a pessoa. Ela se bautiza porque, mira, Deus tem um chamado para todos. Então, o que se passa? Muitas pessoas se bautizam por emoção, não por convicção. E eu sou daquela opinião que para aceitar Jesus Cristo, para bautizar, tem que ser por convicção. E a pessoa tem que descobrir isso lendo a Bíblia. O pastor diz: tu tem que isso, irmão José Luiz, tu vai quedar ser rico, vai ganhar 50 milhões de pesos lá no caminhão, vai exportar para os Estados Unidos, irmão vai comprar motores da BMW. Irmãos, pode falar qualquer coisa, mas a palavra de Deus não vai doído que está na palavra de Deus. E os dedos melhor que investiguem juntamente uns com os outros, praticamos. Se eu não souber lhes explicar alguma coisa, procurarei investigar para tentar contestar os dedos daquilo que necessitam de resposta. Amém? Vamos estender nossas mãos. Primeiro vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Padre Celestial, te damos graças, Deus, por esta primeira classe, Senhor, de preparação para o bautismo nas águas, Deus. Bendiga a vida, Senhor, de irmã Abel, Senhor, de irmã José Luiz, irmã Lado, irmã Norris, irmão Senhor Ismael, irmã Luz Maria, suas famílias, irmã Gema que não está, bendiga onde esteja ali, Senhor, em Chiapas, irmão Senhor Túlio que está por la carretera de regresso para Puebla, Deus bendiga, Deus, cada vida dos que não estão, principalmente os que estão nesta noite, Deus, abre nossos entendimentos, Senhor, para que podamos estar, Senhor, listos, Senhor, para cumprirmos as ordenanças que tua palavra diz, mas que antes podamos entender o que tua palavra diz a respeito deste pacto contigo e desta nova forma de viver em ti, ó Cristo verdadeiro. Nós outros dividimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estendo vuestras manos, hoy na outra tradução. La gracia del Señor Jesús, el Cristo y la caridad de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy, a mañana, hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la iglesia del Señor diga amén. Y de paz, que Dios los bendiga. Saluden unos a los otros con la paz del Señor Jesús. Amén.